Muito bem, como já dissemos, a análise das intervenções do Papa Leão XIV, assim como também as exortações homiléticas, faremos na próxima edição. Bom, vamos à nossa primeira temática, a começar a questão da tragédia em Benguela. As chuvas e cheias devastadoras provocam 19 mortos, 9.000 desalojados e 400 casas destruídas. Começo por si, Dr. Albino Paquis. Obrigado, Sassambela, e de modo muito particular vou-lhe pedir licença para um ato que eu vou fazer, do qual, na verdade, não o avisei, que é a lavagem das mãos. Né? Peço desculpas, vou lavar as mãos. Vou lavar as mãos. Este é o ato, de facto, de lavagem das mãos. Mas a nossa equipa não avisou-me, não é? Pá, hoje, programa... eu peço imensas desculpas, Sassambela. Mas qual é o simbolismo, então? Não, eu explico mesmo este ato de lavagem das mãos. Explico o ato de lavagem das mãos e peço desculpas à equipa. Pronto, muito obrigado. Conversei com uma outra pessoa da equipa para esta lavagem das mãos. Vamos falar de cólera. Não sou saudou meu colega Mário Aragão, mas a diferença entre a vida e a morte, numa altura em que tivemos, portanto, essa catástrofe em Benguela e temos cólera, passa pela lavagem das mãos. É? E se alguém tivesse, por exemplo, uma fruta ou um pão e me oferecesse, qualquer ato de comer, não é? Não se pode fazer numa altura em que temos cólera, essencialmente em Benguela, e certamente poderemos ter no país sem essa lavagem das mãos. Aqui está a diferença entre viver e morrer. Não só são recomendações feitas pelo Dr. Celso Malabalonê, que há coisa de uma semana... Sim, na nossa última edição. Na última edição, onde o Dr. Cabaça desvalorizou de alguma forma, e portanto está aí o meu colega, sem criar aqui polêmica, desvalorizou o ato da distribuição do sabão, mas este ato que eu faço de lavar as mãos pode salvar a vida de muita gente. E o relatório que recebi, na verdade, mesmo já no sábado, de uma pessoa ligada ao Ministério da Saúde, é que estão 60 casos, não é? E se espalha para Luanda, nós vamos ter muitas mortes. E ainda mais com essas chuvas em Exatamente, abril? Com estas chuvas. E mesmo só lavar as mãos com água e sabão, sinto que as minhas mãos estão lisas, estão completamente diferentes. Não só é um ato de saúde, higiênica, como também pode, de facto, salvar a vida. É um ponto prévio do qual eu, de facto, lhe peço muitas desculpas, e também aos internautas. Exatamente. Ok, muito bem. Apesar da surpresa, não é? Exatamente. Bom, vamos então às consequências do transbordo do rio Cavaco em Benguela, que resultou em 19 mortos e 9.000 desalojados e 400 casas destruídas. Infelizmente, nos centros de acolhimento, o desespero e a frustração continuam a aumentar. A distribuição de alimentos não tem sido, portanto, feita antecipadamente e a crise agrava-se, apesar desta onda de solidariedade vinda fundamentalmente da sociedade civil. Dr. Albino. Sassambele, pois, mais uma vez, boa noite aos internautas e desejamos que continuemos a receber bem o Santo Padre. Sassambele, esta questão do rio Cavaco era prevenível. Deriva, na minha perspectiva, de uma incompetência ligada a muitos auxiliares do titular do Poder Executivo. Eu aqui não culpo diretamente o presidente, não é culpar, é chamar a responsabilidade, não é? Não faço isso, mas muitos dos auxiliares do presidente têm sido, de alguma forma, incompetentes porque não respondem àquilo que são as necessidades das populações. Primeiro ponto, aquilo que se devia fazer é, o rio ficou assoreado, ou seja, criou muita areia no seu leito, né, para os nossos internautas, o rio criou muita areia no seu leito e devia ser desassoreado. Há mais de 3 ou 4 anos que, portanto, os moradores de Benguela têm pedido para se desassorear o rio. Aliás, já tivemos este problema em 2015. Em 2015. Mas o ano passado mesmo, eu vi uma reportagem do ICUMI da TV Zimbo e também do Malavindele da Omonga a dizerem que, porque as casas ficaram inundadas também o ano passado. As culturas ficaram inundadas o ano passado. Os têm aí tomate, portanto, naquelas fazendas... Aqui houve o rompimento dos diques de proteção. Mas, mesmo assim, os diques também não estão a ser cuidados. Eu falando com um engenheiro, Sassambele, aquilo que me disse o engenheiro muito rapidamente era que, e só para tirar 2 minutos, que era preciso criarmos, portanto, ao lado deste rio, uma faixa de domínio público. Primeiro, que é aqueles 50 metros que separam o rio das casas. Primeiro ponto. O segundo ponto era criar uma boa profundidade no rio para que a água efetivamente não viesse nas margens, porque a água, quando o rio fica assoreado, a água cria muita velocidade e quando rebentam os diques, pior ainda.
E, por outro lado, era preciso, naturalmente, aumentar um pouco a largura do próprio rio. Mas tudo isso não se está a fazer. Quem é o responsável disto? O responsável direto disto, e mais um pouco lhe passo a palavra, é o Ministério da Energia e Águas. Porque é o Ministério da Energia e Águas que cuida do saneamento, na sua totalidade. O Ministério da Energia e Águas é rápido. Não das obras públicas, não. construção e urbanismo? Não. O Ministério... Mas está tudo trocado. É que nós andamos com tudo trocado. Porque quem cuida dos rios e tudo é o Ministério da Energia e Águas. Portanto, supervisionado de alguma forma pelo Ministério do Ambiente, quando o rio se polui. Mas nós aqui, nem o Ministério faz alguma coisa, nem o do Ambiente faz. É por isso que nós temos esses problemas. Portanto, mas a preparação dos diques, desassoreamento, não seria a responsabilidade das obras públicas? Não, Sassenbelo. Ou seja, o Ministério da Energia e Águas deve ter dentro do seu setor, não é? Portanto, instrumentos e instituições que cuidam dos diques. Quer dizer, isto é da água, tem a ver com a questão da água. Agora, mas nós aqui estamos numa confusão, um imbróglio terrível. O problema é, mas quem me disse ser um engenheiro? Porque as populações, muitas delas, que pediram que o rio fosse desassoreado, foram desprezadas pela administração municipal e pelo governo provincial de Benguela, que não é do Nuno Júnior. É na altura também ainda do Luís Nunes, que está nesse momento em Benguela. Agora, tudo isto, visto e compilado, penso que era preciso que o governo, e alguma experiência que nós temos em outras localidades, era preciso que o governo, através do Ministério da Energia e Água, ou da Construção, ou do Saneamento, ou do Ambiente, como nós quisermos, criasse condições para equipas que cuidam dos rios. Como nós temos uma equipa que está a cuidar do canal do Cafo. É tão simples quanto isso. Quando o canal do Cafo rompe ou enche de areia, alguém vai tirar a areia do canal do Cafo, desassoria o canal do Cafo. E quando rompe, alguém vai tratar do canal do Cafo. O que nós temos é uma confusão terrível. Sendo que o que me admira aqui, para te passar a palavra, é que o MPLA tem muitos bons engenheiros. Não há neste país algum partido político que tenha engenheiros como tem o MPLA. Não há. Começando mesmo pelo engenheiro António Venâncio, do MPLA, e tantos outros bons engenheiros. Tentamos convidar o engenheiro António Venâncio, mas infelizmente, portanto, não conseguiu estar. Mas infelizmente, muitos dos engenheiros do MPLA, que são muito bons, não compactuam com certos ministros, como, por exemplo, o ministro da Energia e Águas. E quando você não compactua com o ministro, não lhe lambe a bota, você é desprezado. E isto tem sido muito prejudicial para o partido do meu camarada Mário Aragão. Porque os bons estão a ser desprezados. Aqueles que conhecem, e inclusive muitos deles estão com 60 anos, 60 e tal anos, que participaram e muitas vezes trabalham nestes canais. Por isso é que eu, quando digo algo, e disse essa semana mesmo, fui muito criticado, e que há a sensação de que, portanto, havia mais cuidado no passado do que agora. É porque muitos dos nossos dirigentes não estão, de facto, a ajudar como deve ser o Presidente da República. E aqui não estou a defender João Lourenço. Mas muitos dos seus auxiliares são maus auxiliares, são incompetentes e, mais uma vez, vai-se começar aquela obra, não sei se vai terminar. E certamente isso a partir de maio, o Governo, portanto, promete avançar com recuperação e construção de infraestruturas nos rios Cavaco e também Catumbelo. Exatamente, mas o que nós precisamos fazer aqui é o maior cuidado das nossas populações. Benguela, para terminar, o povo de Benguela não merece isso, permanentemente, não merece isso. Você é de Benguela, mas qualquer pessoa, por exemplo, que vá a Benguela, percebe a maneira como a população de Benguela está a ser tratada. A população de Benguela não merece isto. Tanto mais que é uma população trabalhadora, é uma população, de facto, que tem tido condições muito difíceis de habitabilidade, porque alguns constroem nos montes, outros constroem nos rios, mas a população não merece isto. E do ponto de vista económico, é praticamente a segunda província do país, depois de Luanda, não é? Não temos como. Do ponto de vista económico, eu estive em Benguela há coisa de semanas, há 2 semanas, porque houve lá uma conferência da Igreja Católica, da Universidade Católica, e percebe-se a força, e tenho que dizer a minha câmera, a força da juventude de Benguela. A juventude de Benguela, eu não sei, devo dizer isto aqui, espero que não me critiquem também por causa disso. Eu comparo a juventude de Benguela e os jovens de Benguela ao Porto em Portugal. Me parece ser o povo mais trabalhador é o de Benguela. Os jovens mais empreendedores são os de Benguela, sem desprimor por outros. Mas a gente chega aí e percebe que há jovens verdadeiramente com muita força. E não estão a ser tratados na dimensão que deviam, desde que o governo, de alguma forma, eximiu-se daquilo que são as suas responsabilidades. Portanto, e este problema do canal do Cafo... culpa o governo por esta tragédia? Eu culpo o governo por essa tragédia. Culpo o governo provincial por essa tragédia e, consequentemente,
a responsabilidade cai sobre o presidente. Só que eu tenho dúvidas aqui, porque, para não monopolizar a palavra, tenho dúvidas se alguém uma vez, se o governador, por exemplo, Nuno Júnior, sim, tenho dúvidas se o governador Nuno Júnior, tendo recebido a carta há mais de 2 anos sobre a necessidade de desassorear o rio, ele foi, desculpa a expressão que vou usar, foi lutar com o presidente. Lutar no sentido de, presidente, vamos ter tragédia. Se nós não desassorearmos este rio, vamos ter tragédia. Ouça, Sembele, temos também as nossas fontes. O presidente João Lourenço, quando você vai lá e lhe complica, diz, se a gente não fizer isso, presidente, vamos ter problema, ele cede e faz. Portanto, eu penso que não estão a auxiliar bem o presidente quando não lutam com ele no sentido de fazer. Agora estamos lá e não são só 18 mortos. Não são só 18 mortos. Ainda hoje ouvi um dos grandes programas que nós temos aqui no nosso país, radiofônico, passa pelo site MFM, do Jojo, onde o Jojo diz, de facto, estavam a procurar, encontraram crianças soterradas, morreram, mais 10 crianças. Encontraram mais 2 corpos, mais 3. É muita gente. Portanto, Benguela não merece isso. Não merece isso. Dr. Mário Aragão, o Presidente da República, deslocou-se à província de Bengala para constatar em loco os estragos. Para além do Presidente da República, também outras figuras políticas deslocaram-se à província de Bengala para manifestarem a solidariedade. Dr. Albino Paquice atribuir responsabilidade ao governo. Sim, Sassember, antes de ir nessa tua pergunta muito inteligente, permita-me aqui demarcar-me do ato praticado pelo Dr. Paquice, aqui, a lavagem das mãos. Se foi para fazer um mero teatro, aí podemos aplaudir. Agora, se for para fazer tradições, eu desmarco, porque acredito que este programa não está para esse tipo de atos. Portanto, não, permita-me só. Não, permita-me só. Sinceramente, também fiquei surpreso. Por isso, mas agora falando de tradição... Não, por isso, nós somos africanos. Angola está no continente africano e nós conhecemos quais são os meandros da África. Não, permita-me só. Nós estamos no continente africano. Estamos no continente africano. Isto é uma macumba. É uma macumba. O continente africano sabe o que faz. Eu me desmarco com aquilo que foi praticado pelo Dr. Paquice. Se foi meramente teatro, eu concordo consigo. Agora, se foi algo premeditado, de outros mundos, eu me desmarco. Mas indo para a tua pergunta, e muito inteligente, Sasembele, eu não quero aqui, como fez o Dr. Paquice, e acredito que fez muito mal, culpabilizar o governo angolano, porque o problema já existe. E se o problema já existe, devemos aqui apontar soluções. E qual é a solução? A solução é, de facto, fazer obras nesse rio, que é desassorear, como disse muito bem o meu colega Paquice, para que esta problemática não venha a acontecer. Nós estamos a falar de fenômeno natural. Claro, os fenômenos naturais não se previnem, mas as questões técnicas são preveníveis. Portanto, eu penso que com a visita da Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, eu penso que o governo de Benguela e as ações já que estão a ser feitas, e o Presidente da República deixou orientações expressas ao Sr. Governador, aliás, levou todos os seus ministros, desde o Ministro Borges, e eu acredito que o Dr. Praticamente Paquice, todo o Executivo. Não, todo o Executivo esteve em Benguela. E o Ministro Borges, não quero ser advogado do Ministro Borges, mas tem sido um dos melhores ministros que o Presidente da República, João Lourenço, tem. É um ministro que consegue dar resposta a tempo e hora, é um ministro que fala com verdade, é um ministro que, quando não está a conseguir dar resultado, também comunica. Portanto, eu penso que atirarmos contra o ministro Borges é falharmos com a verdade. Benguela não pode passar por essa situação. Nós estamos a falar de percas de vida. E são vidas humanas. Qualquer cidadão que morre, nós temos que ficar triste. E eu conheço Benguela, Sasembele, é a minha província de eleição. Sempre que posso sair de Luanda para ir descansar, para ir visitar, é Benguela que eu vou, é Lubito que eu passo, é Catumbela que eu tenho estado a estar. Agora, eu penso que a situação do género não pode voltar a acontecer. Estamos a falar de uma província meramente econômica e sabemos o porquê. Temos aí o corredor do Lubito, temos os portos que Benguela tem. Portanto, eu penso que o olhar clínico, o olhar holístico do Executivo tem que estar agora virado à província de Benguela. Portanto, não há responsabilidades a serem atribuídas a um determinado ente. Não, eu penso que... Não vou lhe cortar. Não, permita-me só. Daqui a pouco vou lhe pedir um... Permita-me só. Eu penso que, Sasembele, não é momento de trazermos aqui responsabilidades. Não, mas a morte, é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Não estamos a aplaudir as mortes que houve. É isso que eu estou a dizer, Sasembele.
O momento não é atribuirmos responsabilidade. O momento é arregaçarmos as mangas e trazermos soluções, fazermos os óbitos das famílias que morreram, que nós não estamos felizes com isso, temos que estar tristes, e trazemos de facto a reconstrução daquelas residências das famílias que perderam. Eu penso que o momento, se nós culpabilizarmos o presidente Lourenço, culpabilizarmos o governador provincial, culpabilizarmos o seu ministro, eu acho que não estaríamos a trazer solução. A solução é, a situação já existe, vamos agora ao trabalho. Que essa situação não volta a acontecer. Considera haver aproveitamento político? De alguma forma, sim. Nós vimos um presidente de um partido político que lá esteve a fazer aproveitamento político. Mas é normal, porque quem está na oposição facilmente critica quem governa. O presidente da UNITA, esteve eu vou chegar até lá. Do Partido Liberal. Eu vou chegar até lá. E sabe o que fez? Secretário da JMPLA, e sabe o que fez? Vice-presidente e sabe o que fez o presidente do Liberal, o Luís de Castro? Poderia ter feito também outros partidos políticos. O Luís de Castro, quando esteve em Benguela, cedeu a sua sede provincial para as pessoas afetadas. Quando os outros partidos políticos, e aqui não quero trazer o MPLA, porque o MPLA tem responsabilidade de governo. Mas teve lá o primeiro secretário da Teve lá o Justino Capapinho, o nosso primeiro secretário da maior e melhor organização juvenil. Teve lá a camarada Mara Regina Batista Quiosa, que é a nossa vice-presidente, e levou ações concretas. É isso que os outros presidentes também deveriam fazer. Agora, neste momento eu não quero tirar proveito político. Morreram gente, Assembleia. Quando se fala de morte, eu penso que as questões políticas devem estar para trás. Muito bem. O Executivo deve trazer a solução. É isso que o presidente Lourenço foi fazer em Benguela. A par dos outros presidentes que foram querer fazer selfie, querer fazer fotografia para dizer que está com o povo. Mas quem está com o povo é aquele que, de facto, traz a solução. Um ponto, Dr. Paquice, rápido, antes de passar para o Dr. Gabassi. O meu ponto é rápido. Quando acontecem mortes, alguém tem que ter responsabilidade, tem que haver responsabilidade. O meu problema reside no facto de, mas isto não é apenas do Dr. Mário Aragão, é que o partido do MPLA e muitos dos governantes do MPLA não estão acostumados à expressão responsabilidade. A responsabilidade portanto, assumir, né, as consequências dos meus atos. Por isso é que a Igreja Católica, desde muito cedo, as crianças quando têm 7 anos, são batizadas e vão se confessar no padre. Por quê? Para você dizer ao padre que é o canal de Deus sobre aquilo que você fez mal. Mas como o partido político MPLA não é uma igreja, eles não têm confissão. E como não têm confissão, a consciência não lhes pesa. A consciência, então isso aqui o Concílio Vaticano II, depois vou apresentar, diz: a consciência é o santuário aonde o homem se encontra consigo mesmo e a sós com Deus. Quando morrem pessoas, por exemplo, em Benguela, mais de 20 tal pessoas, o número vamos ver, mais de 20 morreram, e você, governador, recebe as pessoas como recebeste, com sorriso, com não sei quantos, você não está a sentir. Ou seja, não tem responsabilidade sobre os atos, como não vou terminar, como não tem consciência, ou seja, a consciência não lhe pesa. Quando a consciência não pesa, você irresponsabiliza completamente. E se você irresponsabiliza, você está a fazer tudo, menos governar. Posso falar? Pode concluir? Não concluí. Eu dei um minuto. Não, desculpa. Sim. Não sei se me entendeu. Eu percebi. Mas responsabilidade e consciência. Permita-me só. São 2 termos, meu colega. E esses 2 termos estão na veia de qualquer militante, qualquer dirigente do MPLA. A responsabilidade e consciência. Se não houvesse consciência, não teríamos a deslocação do presidente João Lourenço a esta província. Este é outro ponto. Se me permitem, depois também vou falar permitam-me só. Se não houvesse consciência, não teríamos o governador Nunes no mesmo dia está lá com a equipa multissetorial provincial para constatar em loco. Portanto, isso que o Dr. Paquice disse há pouco tempo, eu deixo cair por terra. Portanto, eu penso que eu quero olhar solução, Sassembel. O problema já está instaurado. As pessoas, infelizmente, morreram algumas, e ninguém está aqui feliz por a morte de 1 ou 2 cidadãos. Basta morrer um cidadão, como diz o Dr. Carlos Cabassi, muito bem, devemos todos nos entristecer. Portanto, eu penso que é momento de arregaçarmos a manga e trazermos solução e ajudarmos o Executivo. Espero que o Dr. Paquice também dê o seu donativo a essas famílias. Eu ajudei com espero que leve também, espero que leve donativo a essas famílias que muitos estão carenciados. Dr. Carlos Cabassi, a sua análise em relação a esta triste situação em Benguela? Pronto, primeiro lamentar a morte de todos os cidadãos, nossos concidadãos em Benguela.
E em segundo lugar, também lamentar pelo facto de perderem os seus bens, que para a compra de um bem é necessário muito sacrifício. E a grande maioria do povo de Benguela, infelizmente, vive na linha da pobreza e os recursos são escassos. Há famílias que lutaram durante 10, 15, 20 anos para ter uma residência, não importa a dimensão da residência, mas lutaram para que as tivesse, por um lado. Por outro lado, também há famílias que trabalham durante 2 anos para comprar uma arca, Sassamelo. Uma arca, um fogão, e ver as coisas a irem assim com água entristece qualquer angolano que tem coração do lado esquerdo, né? Porque há angolanos que parecem ter o coração do lado direito. Mas também, Sasabel, permita-me, antes de adentrar para outras questões, dar aqui uma nota ao doutor Aragão. O ministro Borges não é ministro do presidente João Lourenço, é ministro do governo de Angola. O presidente João Lourenço não tem ministro, tá, por um lado. Por outro lado, também disse que a senhora Mara Chiosa levou ações concretas em Benguela. As ações não se levam, praticam-se. Portanto, ela praticou a ação concreta e não levou a ação tal como disse o doutor Aragão. Agora, pontuar aqui a presença do presidente do Partido Liberal, Luís de Castro, um jovem muito aguerrido, tem estado a contribuir de forma muito massiva e infusiva, se quisermos, ao nível da prossecução dos interesses da nação. Foi o primeiro líder a deslocar-se a Benguela, não esteve preocupado com vídeos ou com fotografias, mas sim com ações concretas. Né? Foi para lá e, inclusive, doou, se a expressão permite, a sede do seu partido para que as pessoas pudessem tanto, se abrigar. É de pontuar. Uma atitude extremamente positiva. Agora, também esteve lá o líder do partido UNITA, aqui estou de acordo com o doutor Aragão, porque eu não vi assim grande impacto do ponto de vista de apoio, porque uma coisa é estar lá presente, a outra coisa é dar o suporte material Acho que a UNITA apoiou. necessário. Não, estou a dizer que não vi. No primeiro momento não vi, mas depois, sim, depois Houve houve o apoio, mas eu esperava muito mais do partido UNITA, porque nós estamos a falar do maior partido na oposição. Também pontuar, sim, a presença do Presidente da República, e não devia ser diferente. Nós aqui, eu em particular, critico quando o Presidente tanto não se coloca à disposição das populações quando há alguma calamidade ou alguma morte. E dessa vez o Presidente deslocou-se a Benguela, também é de pontuar. Agora, as outras questões de sorriso, questões protocolares, eu acho que são questões meramente periféricas. É um momento sensível e hoje estou a concordar por 2 vezes com o Dr. Aragão. O problema instalou-se, agora precisa-se arranjar soluções. O que não deve haver é fazer uma confusão de aproveitamento político, mas estou a falar para todos os partidos, tanto à mercê do sofrimento das populações. Isso é que não deve acontecer. Nós vimos alguns vídeos, tanto de cidadãos de Benguela, e com razão, a colocarem comida para o lixo. O facto das pessoas estarem a precisar de ajuda não quer significar que devem ser tratados como animais. Aquela massa que colocaram no contentor, aquilo não é para dar às populações, peço desculpas. Precisam de ajuda? Sim, precisam, mas que deem tanto alimentação com alguma dignidade. Não é aquela massa branca, nem os cães dos nossos dirigentes aceitam comer aquela massa. O cão chega naquela massa, só vai cheirar e vai embora. E também há relatos de desvio, não é, dos bens destinados para os sinistrados. Sim, isso aqui é inevitável, né? Porque aqui nós temos uma cultura muito forte de roubar, né? Nosso país, roubar aqui, isso aqui é inevitável. Haverá sempre desvio com relação tanto os bens que estão a ser doados. Mas aqui, Sassembele, nós não podemos ter um governo reativo. O nosso governo tem de ser preventivo.
se essa situação foi alertada, e aliás em 2015 viveu-se uma situação semelhante, era expectável e razoável e aceitável que o governo tanto resolvesse esse problema. Nós temos um grande problema, Sassembele, de manutenção de tudo aquilo que o governo faz. É assim nas estradas. Repara aqui a título comparativo. Antigamente nós tínhamos, ao longo das estradas nacionais, tínhamos alguns pontos que chamava-se cantoneiras, né? Aonde tinha os técnicos que faziam manutenção das estradas. Sempre que tivesse algum buraco aí, a coisa, apareciam os técnicos e colocavam, nós na altura chamávamos alcatrão, né? Que é o asfalto, né? E sentíamos mesmo aquele cheiro daqueles tambores a Ele é do aquecerem. Instituto do INE, é do INE, né? Certo, Ele é do Sim, INE. sim, sim. pois, Sim, sim. aquecerem o alcatrão, Para né? tapar alguns Para buracos. tapar E hoje não existe os aqui. buracos. Hoje não existe isso. Se não nos preocuparmos com as manutenções, naturalmente aqui teremos muitos problemas. Como sabe, Sassembele, eu nasci em Cambambi, no Kwanza Norte, cresci e pronto, a minha vida toda, ou quase toda, foi em Cambambi, bem ao lado da barragem dos rios. E lá havia tanto, ou até hoje há, equipes de manutenção do próprio rio, que vão tirando lixo da berma do rio para não impedir a passagem d'água. Penso que esse exercício deve ser feito ao nível de Benguela para se evitar esse tipo de situações. Agora, Muito bem. como angolano, jovem, entendo que o governo devia construir tanto alguma zona habitacional para retirar todas as populações daquele local em concreto que é um local de risco. Já se viu que é um local de risco. É completamente desavisado e pouco prudente se o governo voltar a permitir com que os cidadãos retomem aquele espaço. Aquele espaço já se viu claramente que não é para as pessoas habitarem. Então o governo pode e deve construir algumas zonas residenciais para acudir àquelas populações, por um lado. Por outro lado, deve-se fazer também um levantamento em sede dos bens que as famílias perderam, Sassembele, porque repara, um pai para comprar algum eletrodoméstico para casa leva muito tempo. E até fala-se, sobretudo, em materiais escolares. As Sim, crianças leva muito tempo. Perderam. praticamente tudo, Já não é? se impõe também a criação de uma equipe aqui ao nível do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, uma equipe para Perderam os acudir à situação dos documentos, documentos e tudo mais. No fundo, o Sassembele, o que estamos aqui a dizer é uma questão muito triste. Não aconteceu só em Benguela, recentemente aconteceu também no Dondo, com o desabamento da ponte do rio Capacala, que felizmente o governo repôs tanto a normalidade, tanto com um trabalho muito bem feito. Nós não estamos aqui só para criticar o governo, as coisas boas devem ser pontuadas. No fundo, o Sassembele é isso, né? Agora, viu-se ali uma imagem, alguns especialistas, eu não sou especialista e não faço leituras de imagem, do Presidente da República com uma bota que nós chamamos bota d'água, né? Agora, não sei se aquela imagem Mas acho que foi confirmado, não é? Que verdadeira, é uma senão- imagem de inteligência artificial. é de inteligência artificial. Sim, sim. Exatamente. Eu esperava o Presidente da República com aquelas botas mesmo em verdade ou de forma real, né? Que é para dar aquele aporte, aquele calor tanto às populações. No fundo, Sassembele, como disse o Dr. Aragão, concordo com ele, é um momento triste. O problema está instalado, agora devemos olhar para As soluções. as soluções. Soluções Mas, assim, sustentáveis. não é? eu sei que pronto, o tempo é coisa, Sim, é sim. curto, mas eu entendo que mesmo estando instalado o problema, nós temos que procurar responsabilidades. Eu acho que Angola tem atrasado muito, a Sassembele e nossos internautas, este país tem atrasado muito por conta de pormos em lugares, portanto, em lugares chaves, pessoas muitas vezes incompetentes. E aqui é preciso dizer que há uma incompetência do governo da província de Bengala, não cito, pode ser do governador atual ou então do anterior, o naturalmente que está cá em Luanda, é mesmo incompetência. Porque as populações pediram
o desassoreamento do rio. Agora, eu não estou de acordo com o Dr. Cabaça, quando diz que as populações não podem ficar na orla do rio. Podem, sim, senhor. Nós temos vários exemplos de países estrangeiros onde, naturalmente, com 50 metros, 60 metros ou 70 metros do rio, as pessoas podem ficar. Naturalmente, põe-se uma relva própria, zonas de lazer, onde as pessoas podem efetivamente aproveitar do rio. Aliás, o projeto que tem do Rio Luanda, Cambamba, que tem o engenheiro Antônio Venâncio, prevê exatamente isto. Agora fomos ver quando choveu. Aliás, vinha com Sassembela coisa de 3 semanas, não é? Não fosse o seu carro robusto, nós não passaríamos. Não É bom explicar o carro, né? O robusto, Não. depois Robusto, digo pode sim, sim. confundir que tem Não. tem uma grande viatura. né? Não, mas não, vamos dizer rapidamente. Não fosse a sua viatura robusta, nós não passaríamos. Porque efetivamente o rio Cambamba, que é o rio Luanda, que desagua no mar, Foi terrível. né? ali no Foi Benfica, terrível. e nós estivemos lá, trouxe consigo muito lixo e muita areia. Qual é a ideia dos engenheiros Antônio Venâncio e outros? É fazer a volta deste rio, naturalmente, pontos de distância, portanto, das residências, pôr relva e aproveitar o rio. O rio tem água bebível. Aquela água pode ser água limpa, com o rio limpo. Como é que nós não estamos a conseguir fazer isto? Muito E bem, verifique o que se passou naquele dia. Naquele dia, quer dizer, aquela água nem conseguiu de facto ir para o mar porque a passagem estava obstruída. Invadiu os bairros, as residências. O que obstruiu a passagem? É a areia e o lixo. Quando existem equipas que trabalham no desassoreamento do rio, equipas próprias, e aqui propomos já, o governo cria já estas equipas, ou o Ministério da Construção, se quisermos, ou então o Ministério da Energia e Águas, cria essas equipas permanentemente com o barco, vão limpando o rio e desassoreando. Agora, a outra parte é não há aproveitamento político. Não houve aproveitamento político. Não houve. Na minha visão, não houve. Quem governa tem que ser permanentemente escrutinado. O problema é que o MPLA não está acostumado a ser escrutinado. Estas coisas, no estrangeiro, faz cair governo. Estas coisas, essa calamidade mesmo que aconteceu em Benguela, isso faz cair governo. Na Europa o governo cai. Perguntam quem é responsável por limpar o rio. O governo já não temos. Não tem, meu senhor, você devia criar. Não sabia que devia criar, devia. Quem fez os documentos para a província, nós há 3 anos mandamos o documento aqui, com data. Foi recepcionado, recebemos. Quem recebeu? Gabinete. Senhor, saia. Aquele senhor, saia. Até o último. Para quê? Para que ponham pessoas competentes capazes de responder. Governar o quê? Governar é responder. Muito bem, É rápido. Governar é responder às necessidades.